E é nessa atmosfera, irmãos, que nós vamos falar um pouquinho da sua boa palavra. Irmãos, essa palavra ela é muito conhecida. Essa palavra já foi apregoada algumas vezes na minha história. E eu estou comendo essa palavra por este ano de 2025. Tem um texto que está constantemente vindo novamente sobre a minha chamada, sobre o meu ministério. Eu quero compartilhar essa missão com toda a igreja. Eu quero dividir essa missão com toda a igreja. Irmãos, pastoreando a igreja, cuidando de almas e fazendo o índio do Senhor, nós temos descobrido algumas coisas, nós temos vivido algumas experiências, nós temos passado por dias, por coisas, tanto elas comparada à tempestade, mas também à calmaria. Eu quero, irmãos, trazer essa palavra ao seu coração. Muitos já ouvimos falar da pesca maravilhosa. Muitos já ouvimos falar sobre o encontro de Jesus com Pedro, ou de Pedro com Jesus. Nós já ouvimos isso aqui, irmãos, algumas vezes na nossa história como o Senhor. Nós vamos perceber que o texto diz que Jesus estava caminhando e ao encontro de uma tarde ele encontra Pedro, mas antes de encontrar Pedro ele percebe que tem uma multidão o ouvindo. Irmãos, eu quero conjecturar isso com vocês. Imagina Jesus andando e agora ele começa a pregoar a palavra. A multidão que estava à sua volta começa agora a ouvir o que Jesus tem a falar. Mas naquele momento, irmãos, a multidão foi se achegando, o povo foi se achegando, porque onde Jesus está, a boa palavra tem, amém? Onde Jesus está falando é porque você precisa ouvir. Onde Jesus está falando é porque Ele quer apregoar algo sobre a minha e a sua vida. Quando Jesus para falar, boa coisa é parar para ouvir. E Jesus naquela tarde estava pregoando a sua palavra. A multidão, que agora não era mais 1, 2, 3, começa a se aglomerar. E Jesus foi entrando à margem do rio. Eu acredito que Jesus foi ficando tão apertado, porque a multidão ia ao seu encontro. E ele disse, já não dá mais para ficar na terra. E ele avista ao derredor um barco. E alguns pescadores que depois de uma noite sem pescar nada, estavam arrumando a sua rede. Estavam agora cuidando do seu material de trabalho. Irmãos, Pedro e seu irmão estavam depois de uma noite de frustração, agora se preparando para ir embora, mas Jesus estava à margem pregando. Quem estava à margem pregando, igreja? Jesus. Jesus estava falando coisas para aqueles que queriam ouvir algo de Deus. Mas algo diferente acontece. Eu só estou aplicando um texto, irmãos, para que nós podemos chegar naquilo que Deus quer falar para nós nessa noite. Jesus avista o barco, avista os homens e chama Simão, me empresta seu barco. Jesus sobe neste barco e começa a pregoar. Depois que ele apregou a sua palavra, ele desce do barco e dá agora uma ordem a Simão: vai, lança a rede. Você imagina mandar alguém especialista em pesca jogar a rede? Jesus era pescador? Não. Jesus talvez não sabia, porque ele era filho de marceneiro e não filho de pescador. Ele nem sabia a arte de pescar, mas ele agora dá uma ordem a um pescador. Talvez eu e você seríamos o primeiro a questionar: como é que alguém assim vai falar para mim o que eu tenho que fazer? Às vezes paramos para fazer isso, sim ou não? Nós somos especialistas em questionarmos. Por quê, pastor? Porque muitas vezes somos necios a ouvir a voz do Senhor. Achamos que sabemos, quando na verdade não sabemos de coisa alguma. Achamos que o nosso saber é suficiente, quando na verdade Deus está procurando pessoas dispostas a ouvir e obedecer o que Ele está te mandando fazer. O texto vai dizer que Pedro questiona e diz: eu pesquei a noite toda e não peguei um peixe sequer. Não pesquei nada. Já estava frustrado, pronto a parar. Tem alguém que precisa ouvir isso aqui nessa noite? Talvez você está como Pedro, dizendo:
Talvez você está como Pedro, não pesquei nada. Tudo que eu estou fazendo parece que é em vão, não vou chegar a lugar algum. Mas o dono da casa, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo, nessa noite me trouxe aqui para aplicar uma palavra ao seu coração. Irmão, mesmo que para os olhos humanos, mesmo que o seu momento, a sua vida não está dando frutos, ou melhor, nessa situação não está tendo peixes, as suas redes estão vazias, o Senhor está trazendo você com uma boa palavra nessa noite. Continua obedecendo a voz do Senhor, continua preparando a sua rede, porque Ele tem, irmão, peixe para a sua vida. Peixe aqui era resultado, Ele tem, irmão. Aleluia. Pedro agora pega o seu peixe, lança a rede e diz que ele nem precisa ir muito longe. Imagine, irmão, quem está com Deus não precisa nem fazer muito esforço. Irmãos, o pastor já disse aqui, procurai as coisas do alto. Irmãos, a minha caminhada com Deus já viu algumas situações e pessoas. Eu já vi pessoas caminhar e tentar se esforçar com muita força, tentar ser alguma coisa com muita insistência e não conseguir. E eu já vi pessoas que nem querem ser e são. A última coisa que eu imaginei na minha vida, igreja, era ser um pastor. Eu só queria, depois que eu aprendi o que é ser um cristão de verdade, eu só queria adorar ao nome do Senhor. O meu propósito não era colocar um terno bonito, o meu propósito não era ser um pregador, o meu propósito era adorar o Senhor. Mas quis o Senhor por bem, direcionar uma igreja, um povo para cuidar, irmãos. Na minha história, já vi pessoas caminhar para tentar fazer e não conseguir. E já vi pessoas ser chamadas a fazer. E Deus confiar mesmo sem saber. Mas preparar no meio do caminho. Quando eu vejo essa palavra, irmãos, eu vejo Pedro não como fariseu cheio de si. Eu vejo Pedro um homem determinado a obedecer à vontade do Senhor. Pedro não era um homem de intelecto. Pedro era um homem de lábios duros. Pedro era um homem carrasco, não nos dias de hoje. Pedro era alguém que não tinha muita conversa. Pedro era alguém que, se você falasse um pouco diferente com ele, a espada já estava na sua cintura. Pedro era um homem grosso. Nos dias de hoje, um outro. Mas Jesus escolheu este homem para ser um pescador de homens. Jesus escolheu este homem improvável para fazer o sobrenatural daquele dia em diante. Se você for ler o texto, você vai perceber que Jesus estava iniciando e chamando os discípulos e apóstolos para a sua história, para a sua caminhada. Nós já bem sabemos, igreja, que nos capítulos que antecedem, no capítulo 5, Jesus agora encontra João Batista, passa pelas águas, o Espírito de Deus vem sobre ele, e Deus fala, o céu se abre, eis aí o meu filho amado, a quem eu tenho prazer, ou em quem eu me comprazo. Você vai perceber que Jesus, ele inicia a sua obra, e ao iniciar a sua obra, Jesus agora, ele começa a chamar, ou seja, nem Jesus, tendo toda a sua glória, todo o seu poder, ele sempre precisou de alguém ao seu lado. Talvez você está pensando, eu não preciso de ninguém, eu sou bom, eu sou apto o suficiente. Ei, irmãos, ninguém faz nada sozinho. Não ache que a sua mão vai te sustentar. Não ache que você é bom o suficiente. Sempre entenda uma coisa, você está sempre dependente de Deus, mas também dependente de alguém. Ei, Pedro, sabe esses peixes que você pescou? Suas redes estão cheias. Pedro, isso é só para mostrar para você o que eu vou fazer na sua vida de hoje em diante. Aleluia. Os peixes para Pedro era a provisão física e material. Para Cristo era a oportunidade de mostrar para ele o verdadeiro sentido da sua vida. Irmãos, não tem como você surpreender um pescador como Jesus surpreendeu a Pedro. Jesus, ele foi lá onde Pedro achava que era bom, para dizer que a força dele não levava ele a lugar nenhum, mas a obediência faria dele um grande pescador. Tem crente que tem dificuldade em obedecer.
Tem crente que tem dificuldade, irmãos. Mas, irmãos, quem obedece recebe vitória. Aleluia. Quem vive debaixo da autoridade do Senhor, quem obedece sua liderança, quem entende e ouve a voz de Deus, e lança a rede certa no lugar certo e colhe seus frutos. Quando Deus te liberar uma palavra, irmãos, faça o que Ele te mandar fazer. Eu sempre digo lá no meu altar, irmã Maria, ou no altar que eu direciono como pastor, eu não sou o que sou porque sou bom, mas só sou o que sou porque Ele quer que eu seja. Não se trata de ser, mas se trata de obedecer. Aleluia. E quando você obedece a voz do Senhor, irmãos, Ele se responsabiliza. Quem dá o crescimento é o Senhor. Quem dá a rede cheia é o Senhor. Aleluia. Só que o que me chama a atenção nessa palavra não é nada desse texto que eu acabei de aplicar. Isso é só para você ter um fundo, isso é só para você entender o cenário. Mas Jesus, Ele dá uma missão a Simão, ou a Pedro. Diga assim, uma missão. Uma missão. Isso foi fraco. Diga assim, uma missão. Uma missão. Que começa com uma palavra do Senhor, igreja. Imagina Pedro voltando da sua pesca com o seu barco quase a pique, ou quase perdendo o seu barco, que era a sua maior conquista, que era o seu instrumento de trabalho. A Bíblia diz que ele chama os barcos que estão à sua volta, os amigos, para o auxiliado, porque era grandes peixes, irmãos, e a força que ele tinha não era suficiente. Mas ele entende a mensagem que o Messias, que o Mestre chamou. Ah, se eu pudesse me colocar no lugar de Pedro. Todas as vezes que eu vejo essa palavra, Júlio, me faz pensar umas coisas, me faz olhar para dentro de mim. Eu quero compartilhar isso com a igreja. É que Deus confiou em mim e em você uma grande missão. Aleluia. Deus confiou em mim e em você uma grande missão. E eu não sei o que você pensa sobre ser igreja, mas se o seu pensamento for diferente do que eu vou falar hoje, é porque Deus está te querendo mostrar algumas coisas. Deus chamou este homem ao seu início ministerial, ao seu primeiro amor. Deus tocou em Simão de uma forma tão majestosa, e eu vou correr, porque eu começo a pregar agora. Meus irmãos, a missão que Jesus foi dada, entregue a Simão, é a mesma missão que nós continuamos tendo nos dias de hoje. E a missão da igreja, irmãos, além, eu vou colocar assim, tá? Além de adorar o nome do Senhor como estamos nessa noite, além de vir à igreja, congregar, cultuar ao Senhor, estar junto com os nossos irmãos, a missão da igreja vai além de estar aqui. A missão da igreja vai além do que eu quero. A missão da igreja vai além do que eu acho. A missão da igreja vai além do que eu penso ou que acho de pensar. São 66 livros que me ensinam, 39 no Velho, 27 no Novo, que revela que a maior missão da igreja é ir por toda a terra, em todo canto, para pregoar que Jesus Cristo ainda cura, restaura, liberta, prepara para levar para o céu. Agora a missão que chega no coração de Pedro, toca ele tão forte que ele diz: mesmo que eu passasse o resto da minha vida pescando, não seria mais a mesma coisa. Depois que você encontra Jesus, você nunca mais é o mesmo. Depois que você nasce em Cristo, você nunca mais continua
deste mundo já não importam mais para mim. Eu entendi a missão que o Senhor me chamou. Mas Jesus fala: Pedro, segue-me. Jesus está chamando alguém para seguir Jesus de verdade hoje. O Mestre está chamando você para ser alguém que entende a missão, que larga as redes, que larga os barcos, que larga os seus fazeres, o que você quer, para viver o que Ele quer de você. Quando eu entendi essa missão, irmãos, eu mudei o meu cenário. Por quê? Porque eu vivia trabalhando com um homem, irmão, era 12, 14, 16, até 24 horas, para conseguir um resultado. E depois que eu percebi que o homem tinha palavra boa, mas no dia que era favorável a ele, a sua palavra voltava atrás. Eu disse: não, Senhor, eu não vim para esta terra ouvir uma palavra de homem, ou seguir uma palavra de homem. Eu vim para esta terra ouvir aquele que tem a verdadeira palavra. Simão nunca mais foi o mesmo, pastor, tem que correr. Ele entende a missão. Diga assim: a missão é mais importante. E quando ele recebe isso, Júnior, Jesus fala para ele: de agora em diante serás pescador de homens. Aleluia. De agora em diante, a sua missão é o reino de Deus. Tudo que você fez ou faz é opção B, C, D. Tudo que você é nesta terra fica em segunda parte, porque a sua primeira missão é ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e ser batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Irmãos, nós conjecturamos que ser cristão é estar numa igreja e adorar o Senhor. Também é. Mas essa não pode ser a sua única missão. A Bíblia diz que o mundo é do maligno. A Bíblia diz que o Senhor está sobre o controle de todas as coisas. Pastor, isso se contradiz? Não. Quem é de Deus vive as coisas de Deus. Quem é do mundo vive as coisas do mundo. Deu para separar? Tem alguém aqui de Deus nessa noite? Olha que interessante. Mateus capítulo 4, 18, nós temos essa mesma palavra, tão quanto Marcos capítulo 1, 16 ao 20. Nós temos a pesca maravilhosa, mas Lucas ele fala com mais ênfase. Lucas é mais detalhista. Ele narra todo o texto, o contexto e também aplica. Nós vamos perceber que Lucas ele se coloca na situação, mas também apregou a palavra. A missão que Pedro e Simão recebem muda toda a sua vida dali por diante. Quer que eu provo? Eu provo para você. Atos capítulo 2, versículo 41. Depois da descida do Espírito Santo, agora o homem que recebeu a missão, diga assim, a missão, ele começa a praticar, a executar a missão. Aquilo que Deus te deu não é para você colocar de lado e ficar olhando, não. Isso é troféu na parede. Aquilo que Deus te deu é para você comer, é a palavra, e colocá-la em prática. Recebe isso aqui. Tem alguém no seu trabalho que precisa da sua voz. Tem alguém no seu ambiente da sua família que precisa da sua voz, da sua oração, da palavra de Deus que está dentro de você, irmão. Quando o crente se movimenta, o ambiente fica diferente. Tem muito crente engolindo palavra, quando na verdade Deus está dizendo: se movimenta, fala, abre a boca, porque eu vou fazer de ti homem e mulher segundo a minha vontade. Escute. Não guarde nada do que Deus tem para fazer na sua vida.
fazer sobre a sua vida. Coloque em prática, se movimenta. Pastor, o que acontece? A vitória vem, a bênção vem, a cura vem, a restauração vem. Você não é mais o mesmo. Você pega agora a missão e diz: nada mais importa, nada mais eu quero, mas eu quero fazer o que Ele me chamou para ser. 3.000 almas foram ao arrependimento naquela tarde, irmãos. E a única palavra que Pedro pregava era: arrependei-vos. Não era uma palavra que massageava o ego, pastor Lúcio. Não era uma palavra que trazia uma igreja cheia, mas era uma palavra que levava para o céu. Aleluia. Tem muita igreja massageando o ego de crente que vai para o inferno. E tem pouca igreja pregando sobre a verdade que liberta. Aleluia. Não precisa se preocupar com o que vão pensar sobre você, com o que vão dizer sobre você, com o que vão questionar sobre você. O que eu aprendi em 5 anos, ou em 3, direcionando uma igreja, é que vão te apedrejar, pastor, vão te machucar, vão te abandonar, vão te decepcionar, mas o propósito não pode parar. Deus te chamou, irmãos, para ser pescador de homens. Deus te chamou para seguir o alvo. Deus te chamou para ser atalaia, homem e mulher de Deus por onde passa. Pastor, eu estou com dor de barriga, vou sair da igreja. Irmão, é porque você se esqueceu que não é sobre o que você quer, é sobre o que Ele te chamou para ser. Irmão, quem entende a missão não tem lugar ruim. Quem entende a missão, todo lugar é lugar de adorar. Ah, mas o irmão está do meu lado, adora com ele. Ah, mas o irmão é seu amigo. Dá a mão para ele, pega na mão dele, fala: vamos, porque é melhor andar em 2 do que em 1. Pastor, é porque lá eu não me sinto muito bem, irmão. Vou te dar uma lição, vou abrir um parênteses. O ambiente não era confortável, era desfavorável. Talvez se fosse eu e você, no lugar de adorar, ia questionar. Mas Paulo e Silas tomaram atitude. Diga assim: atitude. Libera a cadeia. Se posiciona para você ver se algo no celestial, no espiritual não acontece. A missão aqui era, jovem: ei, enquanto você adora, eu oro. Enquanto eu oro, você adora. Irmãos, quando 2 crentes ligados no céu se posiciona, não tem cadeado que fica fechado, não tem inferno que se posiciona. Deus nos chamou para ser abençoado, libertador, em nome de Jesus. Aleluia. Vou correr, pastor, tem mais 5 minutos. Misericórdia. Deus te chamou para ser pescador de homem. Pega isso aí. 2 textos. Paulo, sem conhecer a Cristo, encontrou a Cristo no caminho de Damasco. E olha a mensagem de quem recebeu a Cristo e agora recebeu a missão. Ele diz em Coríntios, capítulo 1, versículo 1 Coríntios 9, 16 a 23. Paulo diz isso: a igreja de Cristo, ele entende a sua missão. Não vou nem ler o texto para ganhar tempo. Pega como referência. Vai colocar? Vocês estão com vontade hoje. Aleluia. Porque se anunciar o Evangelho não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Só aí. Aleluia. Ai de mim. Aí você recebeu uma palavra para fazer e você está com a mão no bolso dizendo: vou não. Em Roma? Vou não. Em Coríntios? Vou não. Em Efésio? Piorou. Gálatas, Tessalonicenses? Vou nada. Filipenses também não. Meu irmão, Deus está chamando alguém para sair do seu lugar e se movimentar para o reino de Deus.
Deus está te chamando para sair do conforto, do ar-condicionado. Deus está te chamando para sair dessa cadeira que é até gostosa de sentar, pastor. Porque tem um mundo lá fora esperando pela minha palavra, pela sua palavra. Tem alguém no trabalho que precisa estar aqui, nesta noite, adorando o Senhor, e você não convidou para estar na casa do Senhor. O seu vizinho está passando prova, brigando com a esposa, um quebra-pau danado lá. E você fica do lado como crente, dizendo e questionando, quando na verdade você devia estar orando pela vida dele. Ei, irmão, o seu casamento não está bom, mas Jesus pode restaurar. A sua vida financeira não está boa, mas temos um Deus de provisão. Ei, irmão, você não ora mais, não tem força para orar, mas Jesus é a nossa força. Pega na mão dele, irmão, ora com ele. Para de usar essa boca de homem que não faz nada para fazer o que Deus quer que você faça. Muitas vezes, pastor, uma coisa eu aprendi: a primeira culpa é do pastor. Não vou defender ele não, porque eu também passo por isso. A igreja não está muito boa, a igreja está vazia. É o pastor que não tem visão, se movimenta para você ver se não enche. Parece que não está dando muito certo. Ei, irmão, pega na mão do seu irmão e diz: vamos fazer culto, vamos na vigília, vamos, irmão, fazer alguma coisa, porque o reino de Deus precisa prosperar. A obra do Senhor não pode parar. Mas pastor, o irmão Sérgio saiu, o irmão Antônio não está mais. Irmão, deixa ele ir, abençoe e manda em paz. Mas tem um novo povo que Deus precisa buscar para este lugar. Diga assim: não dá mais tempo de chorar. Diga: não dá mais tempo de chorar. Não dá mais tempo para questionar. É tempo de fazer. Aleluia. Pega na mão do seu pastor, irmão. Pega na mão dele, irmão. Porque muitas vezes nós estamos cercados de pessoas, mas andamos sozinhos. E diz assim: ó, pastor, eu não quero te dar problema, eu quero te dar solução. Pega na mão dele, irmão. Eu amo o pastor Lúcio, mas eu falo isso diante do que eu passo. Tem muita gente questionando e pouca gente fazendo. Cristo já dizia: grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Olha, põe para mim rapidinho para terminar. Provérbio de Salomão 11:30. Você quer ser alcançado pelo Senhor? A chave é se movimentar. Se você veio ouvir uma palavra que massageava o seu ego, eu vim pegar na sua figueira. Eu vim pegar na sua árvore. Porque se não tinha frutos, hoje aí vai começar a ter. Aleluia. Vou terminar, pastor. Vou terminar. O fruto do justo é a árvore de vida. E que o Senhor... Perdão. O fruto do justo é a árvore de vida. E o que o ganha almas é sábio. Quase não sai, mas eu vou pegar. E o que ganha almas é sábio. O homem mais sábio, que recebeu sabedoria de Deus, não foi do seu pai Davi. Ele disse em seu texto: o verdadeiro sábio, é que a minha tradução está diferente, é aquele que ganha almas. Aleluia. Cutuca seu irmão, fala para ele. Eu sei que vocês não gostam disso, mas eu vou fazer. Fala para ele, fala: irmão, a sabedoria de Deus é para ganhar almas. Quem disse isso, pastor? Salomão. Pastor, você está enganado. Questiona com Deus que deu sabedoria para Salomão. Fechei a Bíblia e vou terminar. 2025 precisa ser diferente. As suas dores, os seus medos, o seu conforto, os seus questionamentos precisam ficar em 2024. A sua missão este ano é de ganhar almas para o Senhor. Aleluia. Pastor, ninguém entendeu a missão. A sua missão este ano
é levar a palavra de Deus por onde você passar. Aleluia. A sua missão este ano é ir no pior cenário e plantar o reino de Deus. Pastor, como é que eu faço isso? É simples. É só usar o que já está dentro de você. Sabe orar? Então ora. Sabe adorar? Então adora. O ambiente onde você está não pode ser normal. O ambiente onde você está tem que ser no mínimo espiritual. Aleluia. E se você começar a dar glória e aleluia, o quarto homem da fornalha desce e passeia com você. Se você tiver com medo, o leão vai jejuar. Aleluia. Se o caminho estiver fechado, o mar vermelho se abre. Vai mais um. Para terminar. Se o gigante se levantar, Deus dá a cabeça dele na sua mão. Aleluia. Glória a Deus. Já disse aqui, irmão, 66 livros que me ensinaram em mais de 20 anos na igreja a confiar em Deus. A unção que Deus te deu não foi unção de crente estátua. A unção que Deus te deu foi a unção que estava sobre a vida de Simão. Vai, porque agora as redes ficaram para trás. E agora eu vou fazer de ti pescador de homens. Aleluia. Mais interessante, pastor, é que a glória de Pedro não era dele, a glória de Paulo não era dele, e tudo que ele fazia era para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Amém, igreja? Amém. Deus te abençoe com essa boa palavra. Que você vai embora nessa noite igual aquela mulher que encontrou Jesus, pregando por toda Samaria e trazendo almas para o encontro de Jesus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.